O meu processo, a minha trajetória nessa vida fitness não foi nada linear e nem tão rápido assim, muito pelo contrário. Porque eu tive muitos altos e baixos e também cometi muitos erros que acabaram me atrasando. Então hoje, nesse primeiro vídeo do canal, eu vou contar toda a minha trajetória, mostrar minha evolução para inspirar e também contar esses erros que eu cometi para que você não os cometa. Mas antes de tudo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda neste canal. Se você ainda nunca me viu, muito prazer, eu sou influenciadora fitness e agora eu vim pra cá porque eu amo o formato de vídeo do YouTube e eu sinto que aqui eu posso compartilhar minha vida, esse lifestyle, esse processo de buscar um shape de forma com muito mais detalhes, de forma muito mais próxima e ajudar quem também tá nessa. Eu fiz até uma cola aqui, umas anotações, porque eu realmente já tive muitas fases. O meu corpo já passou por muitas fases e eu já tentei muita coisa. Mas vamos começar pelo começo. Eu sempre fui uma criança, uma pré-adolescente muito ativa. Então eu já fiz balé, já fiz jazz, futebol, vôlei, natação, muita coisa. E aí eu lembro que eu fiquei um tempinho parada e quando eu tinha lá meus 13, 14 anos, em 2017, eu queria voltar a fazer alguma coisa já pensando em melhorar o meu corpo. Mas a minha mãe achava que eu era muito nova pra entrar na academia. Então foi quando eu comecei a fazer aulas tipo funcional, jump, spinning, aquela na bicicleta e também comecei no Muay Thai. Então eu fazia muita coisa mesmo e eu era magra, eu sempre fui magra. Só que acabou não demorando muito, eu acho que no mesmo ano ou no ano seguinte eu já entrei na musculação e eu lembro de ter o pensamento que nossa, agora eu vou ficar com corpão, agora vai ser fácil. Agora fazendo musculação, nossa, vai ser rápido. coitada, iludida desde cedo já. E aí eu comecei na musculação, só que assim, eu não sabia nada. Quem ensinou coisas, ensinou errado, então eu fazia tudo errado e também não tinha nenhuma constância. Eu ia quando tava afim, mas também ficava um tempo sem ir, enfim, nada certinho. E aí foi quando entrou 2020, o ano da pandemia, que eu tava buscando as fotos pra colocar nesse vídeo de antes e depois e eu fiquei chocada de ver a mudança que eu tive em tão pouco tempo, porque eu sabia que eu tinha engordado rápido, mas eu não sabia que tinha sido tão rápido assim. No começo do ano, que foi quando as academias já tinham fechado, já tinha começado a quarentena, eu às vezes ia caminhar na rua, fazia alguns exercícios em casa e nessa época eu estava muito magra. E aí, com o passar do tempo, eu fui deixando de me exercitar, começando a comer muito mais, comendo muita besteira. E eu também lembro que, mais ou menos nessa época, eu e meus amigos começamos a nos reunir bastante, então tinha muita bebedeira, quase todo fim de semana. Se você não sabe, isso também, além de atrapalhar a saúde, engorda demais. E aí, no meio de 2020, eu já estava desse jeito, vou deixar a foto aí, eu engordei bastante e eu fui só engordando. Só que nessa época, o meu irmão, ele estava na era fitness dele. Então ele já tinha emagrecido muito, ele saía correr todos os dias, fazia dieta, pesava tudo. E aí eu pedi ajuda pra ele, porque eu tava vendo que eu tava engordando, e aí ele me mostrou dieta de uma amiga dele, e eu comecei a seguir a dieta de uma outra pessoa. Esse foi, acho que, um dos meus primeiros erros, porque você não deve fazer isso. Se a dieta não foi feita pra mim, provavelmente ela não vai dar certo pra mim. Porque uma dieta tem que ser pensada na pessoa, nos gostos da pessoa, no peso da pessoa, no corpo da pessoa, nos objetivos da pessoa, enfim, é algo muito individual e eu simplesmente comecei a seguir uma dieta de uma outra pessoa que tinha um corpo diferente do meu, objetivos diferentes do meu e é óbvio que não deu certo. E aí o tempo foi passando, eu fui engordando cada vez mais e eu fui parando de me importar. Então eu comia, bebia, não me exercitava e foi indo. E foi indo mesmo, o resto do ano continuou assim, o próximo ano também, até que no fim de 2021, se eu não me engano, lá por setembro de 2021, foi quando eu me olhei no espelho e eu falei, meu Deus, o que que eu fiz? O que que aconteceu comigo? Porque eu já tava em um estágio que eu não queria ir pra academia, que já estava aberta, porque nenhuma roupa que eu colocava em mim, eu conseguia me ver no espelho. Eu não queria sair de casa quando os meus amigos chamavam, porque eu não tinha uma roupa que ficasse bem no meu corpo, que eu gostasse. E aí, né, foi nessa época de 2021 que eu falei, não, chega, cheguei no meu limite, fui procurar um nutricionista. O nutricionista que eu fui era um ótimo nutricionista, ele me entendeu, ele passou minha dieta, que na época era uma dieta bem restrita, eu vendo hoje com conhecimento de nutrição, era uma dieta restrita, porém era uma dieta muito gostosa e fácil de se seguir. Então eu consegui seguir um pouco a dieta, só que daquele jeito, eu fazia até sexta-feira, fim de semana, eu comia e bebia tudo que eu via pela frente. Não consegui ser constante nessa dieta, eu até perdi ali uns quilinhos, porque eu tava fazendo tudo errado, e aí eu comecei a fazer uma dieta, então já dá uma boa diferença. Mas eu não consegui ser constante, era aquilo de fazer um pouquinho, chutar o balde, e depois você quer voltar com tudo, e aí você chuta o balde de novo, e esse foi um dos erros que eu acho que eu cometi.
Da noite pro dia, eu quis mudar tudo. Eu tava fazendo tudo errado, eu não comia nada saudável, bebia muito, muitos doces. E da noite pro dia, eu queria ser fitness, fazer dieta, pesando comida, tudo certinho. Então, esse foi um erro que eu acho que eu cometi. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito muito diferente. Ao invés de querer mudar de uma vez, eu teria, não. Primeiro eu vou começar a me exercitar, eu vou começar a comer coisas mais saudáveis, vou começar a beber menos. E aí, conforme eu for, né, me acostumando, aí sim eu começo uma dieta mesmo mais regrada. Eu fiquei nessa de faz um pouco, chuta o balde, faz um pouco, chuta o balde, até 2022, que foi quando eu conheci o Eduardo, meu namorado. Nessa época ele já era atleta de fisiculturismo, ele treinava, já tinha um shape do caramba. E ele começou a me incentivar bastante, né, a treinar melhor, a me alimentar melhor. E nessa época também, ele começou a prescrever a minha dieta, porque com ele eu tinha bastante liberdade para falar o que eu gostava, o que eu não gostava, o que eu estava ou não conseguindo fazer. Então ele começou a passar a minha dieta e aí eu comecei a realmente ter mais resultado. Até porque quando a gente tem alguém do nosso lado que está fazendo a mesma coisa, está nos apoiando, nos incentivando, a gente consegue de uma forma melhor. Como eu falei, nessa época que ele estava passando minha dieta, eu consegui evoluir, eu consegui emagrecer, só que eu também ainda não era constante. Então eu fazia por um tempo, aí no fim de semana eu escorregava, e eu voltava, escorregava, só que essa escorregada era uma baita escorregada, então por isso que tinha muitos prejuízos. E aí eu levei mais esse ano, assim, fazendo meia boca, e aí em 2023 eu falei, chega, eu consegui emagrecer bastante, tô feliz, mudei muito, só que eu quero sair disso, eu quero realmente ter resultados que eu goste. Aí eu e o Eduardo falamos, beleza, você quer ter resultado? Vamos fazer o trabalho certo. A gente estipulou um prazo de 10 semanas que eu ia fazer a dieta como se eu fosse uma atleta. Eu ia fazer tudo 100%, treino, dieta, cardio, e vamos ver como que eu ia ficar no final desse projeto. Foi uma fase muito importante pra mim, porque nessa fase eu descobri o quanto eu era capaz de fazer coisas. Não nego que foi uma fase muito difícil, mas eu consegui passar, fiquei muito feliz, muito orgulhosa. E no final, eu fiz até um processo de desidratação, como os atletas fazem. E no final, eu cheguei a ficar mais de 20 quilos a menos do que do meu maior peso, de quando eu era mais gordinha. Consegui emagrecer super, tava feliz. Depois que acabou esse projeto, eu comecei a comer um pouco melhor, porque eu passei por uma dieta muito restrita. E aí, o que aconteceu? Comecei a ter muitos descontroles com a comida. No começo não foi assim, logo que eu saí desse projeto eu fiquei, caramba, tô conseguindo já voltar pra dieta, que legal, não sei o quê. Aí foi uma semana eu comecei a ter muitos descontroles. E isso mexeu muito com a minha cabeça, eu fiquei muito chateada, com muito medo de engordar de novo e tudo mais. Mas eu consegui, né, reverter essa situação, voltar a seguir a minha dieta, uma dieta muito mais balanceada, mais equilibrada. E aí eu decidi que a gente ia começar a fazer um booking no processo de ganho de massa. Porque eu emagreci bastante, só que eu ainda não tinha muito músculo. Então eu queria colocar massa ali, porque a minha vontade, o corpo que eu acho bonito, é um corpo com mais definição, com mais músculo, mais volume. E no começo tava tudo perfeito, porque eu tava vendo muito resultado, eu tava comendo, tava seguindo a dieta, só que não demorou muito pra eu começar a escorregar muito na dieta. Então, nos fins de semana, a gente exagerava muito, eram muitas refeições livres, o que fez eu ganhar muita gordura e ficar extremamente chateada de novo. Eu levei esse processo aí de um booking sujo que eu fiz, até o fim do ano, e quando entrou esse ano que estamos, 2024, eu simplesmente não conseguia mais voltar ao foco. Como eu tinha ganhado bastante gordura nesse booking que eu fiz, eu queria perder essa gordura de novo pra quando eu secasse, começar novamente de uma forma mais consciente esse processo de ganho de massa. E eu não sei te falar quantas vezes eu já tentei voltar pra dieta esse ano. Mas assim, foram várias vezes. Aí eu começava, não conseguia ser constante, escorregava de novo. Começava, escorregava. Isso virou um ciclo que eu não conseguia sair dele. E agora, nesse segundo semestre do ano, eu tava começando a conseguir voltar pra dieta, voltar pros treinos e tudo mais. E aí veio a notícia que eu ia me mudar. Pra quem não sabe, eu era do interior, me mudei aqui pra São Paulo faz um mês. E isso mudou completamente a minha vida, porque foi algo muito rápido, eu tive que resolver muitas coisas, enfim, tudo virou de cabeça pra baixo. E foi uma fase que eu fiquei muito ansiosa, muito nervosa, então eu comi muita besteira, eu não estava treinando, não estava fazendo cardio. Isso me resultou em mais gordura e também bastante retenção, né? Isso tava mexendo bastante com a minha autoestima, só que o que eu fiz, que eu acho que foi muito bom pra mim, foi aceitar esse momento.
Eu entendi que eu tava passando por uma fase muito louca na minha vida, que era a minha prioridade, né, resolver tudo pra fazer essa mudança. Então eu simplesmente aceitei. Beleza, eu tô assim, tô comendo bastante, tô sem treinar, tá bom, aproveita essa fase. Mas quando você chegar lá, acabou. Então eu aproveitei, só que eu coloquei um prazo de validade. E assim foi. Quando eu cheguei aqui, acabou. Voltei pra dieta e desde então estou sem errar. Atualmente eu estou no processo de perder gordura e eu vou relatar bastante desse processo aqui, compartilhar a rotina, compartilhar as estratégias e tudo mais. E o que eu posso te falar é que se você está nesse processo e está vendo que está com muitos altos e baixos, não está conseguindo ser constante, seus resultados não estão vindo tão rápidos, respira. Porque é assim com a maioria das pessoas. São raras as pessoas que conseguem começar e nunca mais parar. Nós, meros mortais, temos muitas pausas, paramos muitas vezes, só que o importante é a gente não desistir. Eu errei muito, eu não tinha resultado, eu chutava muito balde, só que uma coisa que eu nunca fiz foi parar de tentar. E é por isso que eu estou aqui hoje, muito diferente do que eu estava lá quando comecei. E esse é o gás para me motivar a continuar e saber que eu posso chegar muito mais longe ainda. Agora, as minhas considerações sobre o meu corpo atual, os meus objetivos pessoais, de onde eu quero chegar, vai ser assunto para um outro vídeo. Se você assistiu até aqui, muito obrigada, eu fico muito feliz. Curte o vídeo, comenta, me fala o que você achou, o que você quer ver por aqui. Se inscreva no canal e até a próxima.